Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Então, hoje eu vim falar um pouco aqui sobre as inovações do Grupo Boticário e como que a gente está aplicando essas inovações no mercado. Antes, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou casada, mãe de 2 filhos, sou farmacêutica formada pela UFPR, tenho mestrado em Ciências Farmacêuticas e MBA em Gestão de Negócios. Eu estou no Grupo Boticário há 24 anos, já atuei em diversas categorias dentro de pesquisa e desenvolvimento e hoje eu sou líder da parte de gestão da inovação estratégica de produtos, olhando realmente inovações que a gente chama de médio e longo prazo. Eu já de antemão vou pedir desculpas que eu não vou conseguir ficar para perguntas para o final, porque eu tenho um voo. Então aqui está meu QR Code, me contatem no LinkedIn, se tiver algum ponto, alguma pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder. Então, começando aqui, acho que antes da gente começar falando das inovações que o Grupo Boticário tem feito, é importante a gente entender o que direciona, o que impacta de fato essas inovações. E aqui eu vou falar principalmente de 3 pilares. O primeiro deles é falando um pouco dessa evolução do consumidor, que é o que, na verdade, nos direciona para entender como que a gente deve direcionar as nossas inovações. E aí eu vou falar muito desse life-centrismo ou da vida no centro. Mas o que quer dizer isso, né? Aqui, nesse slide, a gente mostra como que essas mudanças, nessas discussões do mercado e essa evolução têm impactado nesse comportamento do consumidor e como é importante que as empresas olhem para isso com a relevância que merece. E aí a gente pode ver que essa evolução ela começa desde 1960, onde a gente fala, né, de um mercado que a gente fala de produto, buscando muito por aquisição e volume. Era uma época com poucas marcas, né, que a gente buscava uma produção em massa, um momento muito importante de venda. E aí isso vai avançando. Então, a partir do momento que eu tenho um produto, eu vou avançando para buscar diferentes canais, diferentes distribuições, eu acabo tendo mais marcas no mercado, vou incorporando novos pontos de venda. E aí, essa época é o que a gente chama de produto no centro, ou seja, o que era importante era olhar para o produto. E aí, a partir de 1990, a gente vai entrando na era do consumidor no centro. Ou seja, o produto ele deixa de ser o protagonista e o consumidor passa a ser o protagonista. Na verdade, a gente vai olhando muito para esse crescimento e para essa lealdade. Então, olhando muito para essa jornada do consumidor, novas marcas que vão olhando essa jornada end-to-end, vai entrando nesse propósito data-driven, a gente acaba entrando já em novos mercados com a entrada da internet, os mercados online. E em 2000 a gente vai avançando para esse mercado já da necessidade da personalização, que é algo que parece novo, mas já começa com essa necessidade lá em 2010, onde a gente vai entendendo as necessidades específicas de cada consumidor, as expectativas fluídas, um consumidor mais engajado na inovação. E hoje, aonde nós estamos, né, quando a gente fala de 2020? Aqui é a era que a gente fala do live-centrismo. Então o consumidor ele deixa de ser importante? Não. Ele é extremamente importante, mas não ele no centro, mas sim a vida dele no centro. E o que quer dizer isso? A humanização das marcas. E isso é extremamente importante, porque eu vou falar depois, porque se as marcas não olharem para isso, elas não conseguem entender esse consumidor da forma que é precisa e fazer essas inovações de forma adequada. Quando eu falo de humanização, eu estou falando de consolidar as marcas e as parcerias com propósito. Estou falando de plataformas abertas, estou falando de experiências e relações humanizadas entre essas marcas e esses consumidores. E aí, com isso, a gente vai falar de 5 práticas que são extremamente importantes para olhar para esse live-centrismo que vão impulsionar diretamente inovação. A primeira delas é ter uma profunda compreensão das pessoas. Se eu não entendo essas pessoas, se a minha marca não consegue entender quem é esse consumidor, a gente não consegue entregar o que ele precisa. Isso parece meio óbvio,
mas na prática não é tão óbvio assim se a gente for olhar de fato o que rege o comportamento de algumas marcas e o que de fato o consumidor espera. Então, a gente migra, né, do que a gente olhou no outro slide, de um cliente no centro, para a vida desse consumidor, para a vida no centro, a tua vida impulsionando as marcas para olharem, né, nessas relações, nessa humanização e nesse engajamento. E aí a gente entra na seguinte conclusão, onde, como antigamente quem ditava o mercado eram as marcas, porque eu tinha poucas ofertas e eu podia escolher o que eu iria vender, hoje, na verdade, o consumidor ele escolhe o que ele quer, quando ele quer e de quem ele quer comprar. Porque ele tem muitas ofertas, ele tem várias possibilidades. E o que vai fazer, de fato, ele comprar da sua marca ou querer estar engajado com a sua marca do que de outra? É, de fato, a gente criar essa relação e mostrar que os consumidores são confortáveis nesses ambientes complexos, mas que muitas empresas continuam a vê-los como carteiras ambulantes ou como pessoas com poder aquisitivo que vão gastar na sua marca. Mas se de fato ele não acreditar na sua marca e no propósito que ela tem, isso não vai acontecer ou até pode acontecer numa primeira compra, numa compra por impulso, mas você não vai tornar esse consumidor fiel. Então, algumas marcas ainda insistem em criar maneiras simples de definir o consumidor. Mas esse consumidor ele não é um consumidor simples, ele é um consumidor complexo, que tem desejos, que tem vontades, que tem propósitos. E aí, com isso, o que acontece? Hoje as pessoas elas vivem o que a gente chama de estresse moral. E que antigamente a gente não tinha. E por que não tinha? Porque a gente não tinha tantas opções. A gente não tinha tantas ofertas. E o que quer dizer esse estresse moral? Essa dualidade que as pessoas vivem. Ou seja, o efeito negativo das pessoas agirem contra os seus valores. E aqui eu trago alguns dados que são extremamente importantes e que às vezes a gente não para pensar nisso. Mas o que é agir contra os seus valores? Né? Por exemplo, numa pesquisa realizada em países latino-americanos, 57% dos entrevistados concordaram de que o aumento do consumo de vida é uma barreira para um consumo sustentável. Então, na verdade, não é que o consumidor, muitas vezes, não valoriza ou não gosta. Muitas vezes, ele fica nessa dualidade por não poder consumir aquilo que valoriza ou que fala com seus princípios. Comprar marcas de fast fashion, por exemplo, muitas vezes acaba sendo alternativa para poder realmente estar na moda, comprar aquilo que se deseja, mas conscientemente ele sabe que aquilo não é a forma mais sustentável ou a melhor alternativa que ele poderia escolher. E aí acaba tendo esse estresse moral. E o que nós, como marcas, podemos fazer para suportar isso? É, de fato, poder entender esse consumidor e entender que a gente deve entregar o que ele espera com o propósito que ele espera, sem que ele viva essa dualidade, porque isso não vai gerar fidelidade. E aí eu trago uma frase que é muito óbvia, mas que a gente às vezes não para pensar e que as marcas muitas vezes não pensam, que o mais importante do mundo agora é, na verdade, o mundo. E aí errar não é mais uma opção. Antigamente, se as marcas errassem, ok, cometi um erro, eu não tinha muito como migrar para outra marca, muitas vezes era uma única oferta. Mas hoje, um erro pode custar muito caro. E o que eu quero dizer com um erro? É, de fato, a gente não seguir com princípios e valores do que aquela marca se propõe. Então, aquilo que eu falo é aquilo que eu devo fazer. E aí, com isso, a gente sai de fazer bem, que já é um default, ou seja, não tem mais opção das marcas não fazerem bem, não fazer produto com qualidade. Mas para fazer o bem, a que causas a gente se engaja? Qual é o meu propósito? O que eu quero oferecer para esse mundo e para gerações futuras como marca? E aí, eu junto o fazer bem, que é algo que
eu já tenho que entregar de qualquer forma, que são os valores racionais, né, que é muito o que eu vou ligar na minha estratégia, na minha comunicação, na minha embalagem, no meu serviço, que tem que ser, obviamente, com qualidade da melhor forma, mas eu tenho que acrescentar o fazer o bem, que são esses valores emocionais. Então, o quanto eu estou conseguindo ser sustentável, acessível, inclusível, representar a minha marca de uma forma transparente, democrática, humana. Então, são valores que a gente tem que acrescentar a essa cesta para, de fato, essa inovação que a gente tanto busca para esse consumidor ser relevante na prática. E aí aqui eu trago alguns exemplos para a gente ver como as empresas hoje estão quebrando esses tabus, de que talvez há anos atrás a gente não veria, e hoje a gente vê justamente por buscarem essas causas diferenciadas. Uma delas que eu trago é esse case aqui do Burger King, buscando realmente reduzir, né, toda a pegada de carbono e trazendo materiais reutilizáveis em suas embalagens. Quando que a gente ia pensar que uma empresa de fast food, no passado, iria se preocupar com isso? E do lado direito aqui, a gente vê duas concorrentes, que é a Coca e Pepsi, se juntando contra o impacto global de plástico no mundo. Ou seja, empresas que muitas vezes são concorrentes porque estão vendendo o mesmo produto no mesmo segmento, mas que entendem que tem uma causa maior a ser buscada e que se as empresas não se juntarem, isso dificilmente vai mudar ou vai gerar uma mudança de comportamento no mundo. Aqui eu trago mais um caso que é bem interessante de como que uma marca também ela vai evoluindo ao longo do tempo no seu posicionamento. Então, todo mundo conhece a Nespresso, uma marca super famosa de café, e que antes ela trazia o café como algo inspiracional, com o George Clooney, né, um bonitão que está vendendo uma marca de café, vendendo um desejo. Mas hoje talvez só isso não baste. E aí a gente vê esse vídeo, deixa eu só ver se vai passar aqui. Ixi. Será que eles conseguem me ajudar a passar o vídeo? Você consegue passar esse vídeo, por favor? Não está passando? Enfim, depois eu posso mandar para vocês o link, tá, desse vídeo, mas a verdade é que é o mesmo George Clooney, ou seja, não mudou o personagem, mas a ideia é mostrar como que eu posso vender esse café, mostrando toda a sustentabilidade que tem por trás, as comunidades, né, o que existe de incentivo em relação à sustentabilidade, e tornar essa marca atrativa e desejável da mesma forma, né? Mas não necessariamente só por um desejo aspiracional ou com menos valor, e sim por algo que gere valor, por uma causa que a marca tem esse compromisso. E aí, passando para o... Peraí que agora... Passando para o segundo tópico, a gente fala de ampliar o foco para criar valor. O que quer dizer com isso? As marcas têm que se reinventar e buscar novas maneiras de atingir esse consumidor. Então, aqui eu trago um exemplo muito clássico do Mercado Livre, né? Que é como eu estou, de diversas formas, atendendo esse consumidor, olhando para ele desde uma plataforma de marketplace, mas também de mercado financeiro, mas também de envios, ou seja, é como que eu consigo agregar valor para essa marca, de fato, ter um valor agregado. A terceira prática é transcender as regras do mercado com criatividade. Aqui eu trago de novo um exemplo de café, e aí vocês podem ver que na verdade é tudo café, mas na prática não é tudo café. Porque quando a gente olha, um café ele pode ir desde um commodity, que eu estou falando que vai custar R$50 o quilo, até eu ir para uma Nespresso, que gerou um novo conceito de café. É como eu tomo esse café de uma maneira diferente, né? Em cápsula,
Ou seja, um novo gestual de uso, uma forma talvez impensada há alguns anos atrás. E que ela traz, inclusive, concorrentes de café, de outras marcas, para gerar cápsulas que funcionam na Nespresso, né? Então, se for ver, essa é uma questão de inovação bastante disruptiva, né? É aqui que eu consigo entender como eu agrego valor, de fato, fazendo algo que talvez não seja esperado. Ou talvez o consumidor ele não falava, eu quero uma Nespresso. Mas a gente consegue perceber que eu consigo agregar valor para a marca e trazer propósito, e isso, inclusive, permear por outros concorrentes. Na quarta prática, a gente fala de criar uma experiência contínua e encantadora. Aqui é muito o que eu consigo trazer para alguns segmentos, principalmente segmentos que têm um desejo aspiracional, essa questão de marcas de luxo, que a gente fala de segmento de moda, entregando realmente um estilo de vida diferenciado aos seus consumidores. E aqui eu trago alguns exemplos. Então, a gente vê, por exemplo, que marcas de luxo hoje têm hotéis, cafés, spas, né? Então, mostrar como essas marcas podem, de fato, atingir esses consumidores em outras vertentes que não são as vertentes que eles fazem no dia a dia. E aí, por fim, construir uma operação fluida entre as funções. O que eu quero dizer com isso? É juntar essa inteligência criativa com a criatividade inteligente. Ou seja, eu tenho de um lado o negócio e eu tenho do outro lado as pessoas. E essa engrenagem ela tem que girar de uma forma fluida. Então, sempre permeando o que a marca promete com o que essa experiência de marca oferece. Eu não posso ter um lado e nem o outro. Isso tem que conversar. E isso tem que se retroalimentar constantemente. E aí, quando a gente fala de um outro ponto que é super importante, saindo um pouco do life-centrismo, é olhar para esses cenários futuros e tendências de consumidor. Ou seja, o que vai me impulsionar para olhar a inovação? Qual que é essa tendência de futuro? O que esse consumidor espera? E aí a gente olha que grandes tendências definem esses cenários futuros. E eu trago aqui 3 grandes blocos, tá? Acho que o primeiro deles é realmente olhar a orientação guiada pelo comportamento. Então, o comportamento do consumidor, ao longo de diversas gerações, vai guiar e ditar esse comportamento da inovação. A segunda delas, que a gente já falou um pouco, é o verde é cada vez mais essencial. E inovações que olhem para práticas de ESG sempre vão ser muito bem-vindas daqui para frente. E a terceira é o universo data-driven, ou seja, obviamente, tudo que a gente puder conectar, trazendo a inteligência artificial a nosso favor para, de fato, gerar essas inovações, vai gerar muito mais valor. E não, obviamente, substituindo essas inovações, mas agregando e fazendo essas inovações serem cada vez mais fluidas, mais interativas e e trazendo mais dados a esse consumidor. A gente vai conhecer cada vez esse consumidor da melhor forma, podendo muitas vezes personalizar da melhor forma, entender o que de fato ele precisa. Então, aqui não é ou. Aqui a gente tem que sempre olhar para esses 3 em combinação e isso ditar muito o que a gente deve olhar para o nosso futuro. Trazendo um pouco aqui da tendência comportamental, que é a primeira delas, a gente sabe que aqui, no mundo global que a gente vive, as pessoas estão conectadas em todos os continentes. Então, se antigamente, a gente demorava muito tempo para saber o que estava acontecendo nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, hoje não tem mais essa diferença, né? Hoje as trocas acontecem a qualquer momento, a toda hora. Então, o que isso nos diz? Isso nos diz que como as pessoas estão conectadas, os consumidores estão conectados. Algo que aconteça em um continente, de fato, vai ditar um comportamento que deva acontecer em outro comportamento. Obviamente, respeitando as culturas, respeitando a prática local, mas isso vai acontecer de fato.
E aí, um outro dado interessante é que os brasileiros eles confiam mais na transformação feita pelas marcas do que no governo. Não é nada surpreendente, mas isso gera uma grande responsabilidade. Porque isso significa que, de fato, as marcas elas têm que entregar esses valores e esse propósito que esses consumidores buscam, que muitas vezes eles não encontram no governo. E aí, um outro ponto muito importante é essa evolução de gerações, ou seja, o que os baby boomers ou a geração X buscava, ou a geração Y, não é mais o que a geração Z busca, e muito menos o que a geração alfa vai passar a buscar. E isso já é muito nítido, por exemplo, nos cosméticos. Quando a gente vê meninas de 12, 11 anos entrando na Sephora para procurar cremes, maquiagens, que é o comportamento que eu talvez não vivi nos meus 11, 12 anos. E isso é extremamente importante, porque se a gente tem que olhar para isso e entender, é um comportamento que não tem volta, né? Então, como a gente faz isso de forma consciente, inovando para essa geração, mas trazendo de fato o que eles precisam sem oferecer risco, sem a gente transcender nossos valores como marca, né, sem fazer overpromise desses produtos. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um grande potencial. Porque se a gente entende o que essas gerações buscam e o que elas querem, a gente consegue oferecer de fato o que a gente tem de melhor e a gente consegue trazer esses consumidores para perto da marca. E aí, isso deixa claro que pessoas influenciam pessoas, né? Então, a gente vê, obviamente, essa busca incessante cada vez mais por influencers, né? Olhando para TikTok como uma grande fonte de inspiração. Por quê? Porque se uma pessoa falar que usou uma marca ou que gostou do produto, isso vai ter uma grande força. Diferente de antigamente, que muitas vezes o que a gente olhava era uma revista, era um comercial, né? Hoje, essa recomendação de pessoa para pessoa ela é muito forte. E isso tanto para promover uma marca, quanto para denegrir. E aí, esse é o cuidado. E as pessoas têm que acreditar mais, tendem a acreditar mais em pessoas do que em instituições. Então, a responsabilidade que hoje essas pessoas que falam em redes sociais é extremamente grande, porque elas geram realmente uma crença e vão ditar o que essas gerações vão consumir. E aí a gente inverte essa lógica da velha ordem para uma nova ordem. E o que quer dizer isso? Na velha ordem, as empresas criavam os produtos, ofereciam em diversos canais, vendiam e os consumidores e clientes compravam. E aí a gente era muito guiado, muito mais aqui pela emoção do que pela razão. Então, eu ficava encantada por um produto e eu consumia o que a empresa me oferecia. E hoje, com a nova ordem, isso se inverteu. Então, os consumidores demandam, comparam e criam, ou seja, as pessoas elas definem o que elas querem e as indústrias vão criar, vão fazer esses produtos e vão oferecer para o mercado. Então, à medida que essa ordem se inverte, a razão ela acaba ficando maior que a emoção, porque hoje eu realmente olho e defino aquilo que eu quero. Aquilo que eu acho bom, aquilo que eu não acho bom, né? E como as pessoas confiam mais em pessoas do que em instituições, muitas vezes o que essas pessoas falarem vão influenciar outras pessoas. Então, aqui não é que as pessoas, obviamente, não têm a emoção para comprar um produto, mas hoje a razão pesa muito, porque eu tenho muitas ofertas e eu tenho poder de escolha, eu tenho poder de decisão. Falando aqui um pouco da parte de sustentabilidade, que é um outro pilar que guia muito essa tendência de comportamento de inovação. A gente vê que frequentemente o resultado do negócio não vai vir num curto prazo, quando a gente fala de sustentabilidade. Muitas vezes as empresas vão pagar
para fazer um produto mais sustentável. E isso não é só na parte de cosméticos. Eu garanto que se a gente falar, talvez, de indústria têxtil, automobilística, enfim, muitas vezes um material novo que está sendo desenvolvido vai ser mais caro. Eu substituir um plástico que é derivado do petróleo por um plástico de outra fonte, vai ser mais caro. O problema é que se a gente não fizer isso, é um caminho sem volta. Então, as empresas vão ter que apostar em soluções mais sustentáveis para conseguir inovar, atender esses consumidores, atenderem aos compromissos que essas empresas pregam, para, de fato, a gente conseguir reverter no futuro essa lógica do mercado, né? De demanda e oferta. E aí, é isso que vai determinar o futuro de cada empresa. Eu tenho a escolha de não ir para um caminho sustentável, né? Ninguém é obrigado, e a gente sabe que tem empresas que faz. A gente só não sabe quando cada um vai durar. E aí não é só sobre o ambiente, né? Acho que a noção é de que nós somos humanos e que a gente vai fazer parte, e a gente faz parte dessa natureza, né? Então, a gente sai do conceito de que o ambiente está aqui e eu estou aqui. Não, eu faço parte desse meio. E se não existe ambiente, não existem pessoas e não existe consumo. E aí a gente fala da era do significado, que é, apesar de ser um mundo hiperconectado, e que tem transformado o relacionamento das pessoas com as instituições, e especialmente com as marcas, ser um bom produto ou um serviço, foi o que eu falei no início, é um pré-requisito. Mas essa procura por conexões profundas, elas vão se estender para todas as esferas. O que essa marca se conecta comigo? O que ela se conecta com os meus valores? Que tipo de parcerias ela faz? Quem ela chama para representar essa marca? E aí, por fim, eu entro aqui, então, o que nós do Grupo Boticário temos feito, né, para inovar nesse mercado que está cada vez mais difícil, mais exigente, mas também com muita oportunidade para aquelas empresas que de fato quiserem apostar nisso. Então, a gente faz beleza desde 1977, é uma empresa familiar que começou com o nosso fundador, o Dr. Miguel Krixner, com uma farmácia de manipulação. E dali ele começou realmente a fazer produtos cosméticos na sua farmácia, até que hoje, né, somos o Grupo Boticário, uma das maiores franquias do mundo de produtos de beleza, né, uma das mais importantes do Brasil. E aqui eu vou trazer alguns números, acho que para clarificar um pouco mais. Mas o nosso propósito é fazer beleza, por meio dela nós criarmos oportunidades para transformar a vida das pessoas e o mundo ao nosso redor. Então, hoje nós somos a terceira empresa de beleza mais sustentável do mundo. A gente foi eleita a empresa do ano pela premiação Melhores de ESG em 2024. Eleita a empresa mais inovadora no país nas categorias de cosmético, higiene e limpeza. Esse foi um resultado recente agora do Prêmio Valor. A segunda empresa mais responsável com o meio ambiente, sociedade e governança do Brasil. A quarta empresa de reputação mais sólida do Brasil. E a empresa mais admirada da América Latina na área de dados. E ainda, né, somos a maior rede de franquias do Brasil, o maior e-com e a marca mais amada. Então, acho que isso vai muito além de números, né? Aqui, muito dos resultados que eu falei conecta com o que eu falei no começo, com propósito, com valores, com causa. E a inovação ela só tem sentido quando a gente consegue fazer, acho que esses resultados, de fato, se conectarem aos nossos consumidores. E aí, acho que esse é um prêmio bastante significativo para a gente quando a gente fala de inovação. Então, no Prêmio Valor, olhando para as empresas mais inovadoras, né, nós ficamos como a empresa mais inovadora no segmento de limpeza e cosméticos e quinta no ranking geral de empresa mais inovadora do Brasil em todos os setores. E aí, como que fazemos isso, né? Então, como que a gente olha para a inovação? Com 4 pilares. O primeiro deles é com consumidores no centro das decisões, com tecnologia para a gente, de fato, poder reinventar o futuro,
com geração de riqueza sustentável e compartilhada e com atenção às pessoas e ao meio ambiente. Aqui eu vou passar um vídeo. Longe a beleza Me pode fale se ir. vocês estão ouvindo. Então tá bom. Pode atravessar fronteiras? Pode tocar o céu? Ir ao fundo do mar? Fazer novas sementes do solo brotar? A beleza pode ser corajosa? Pioneira? Pode a beleza ser gentil? Gigantesca? Pode a beleza ser visionária? Ser grandiosa? Valente? Ser plural? Coletiva? Potente? Sim. A beleza pode. Grupo Boticário. Então, esse vídeo é para mostrar um pouco, acho que, né, de todas as nossas marcas e, de fato, o nosso propósito, o que a gente acredita. Aqui eu vou passar rapidamente por essa tela, mas é a evolução, né, desde 1977, de quando era apenas o Boticário, e toda essa evolução de aquisições que a gente foi fazendo, de novas marcas que a gente foi incorporando ao grupo. Né? Então, acho que é uma linha do tempo que nos orgulha bastante, porque, de fato, a gente foi entendendo esse movimento do mercado e essas oportunidades que a gente poderia alavancar para, de fato, acho que se tornar a potência que o grupo é hoje. E, além disso, a gente tem, obviamente, marcas que não são do grupo, mas que também a gente tem através das nossas plataformas, né? Então, a gente consegue realmente ter boas parcerias. E aí, a gente fala dos nossos compromissos para o futuro. Então, até 2030, a gente tem 15 compromissos para o futuro. Se vocês quiserem saber mais, a gente tem lá no nosso site Uma Beleza de Futuro. Lá, de fato, a gente fala quais são os nossos compromissos. E muitas das nossas práticas de inovação, principalmente na minha área de pesquisa, olha muito para isso. Como que a gente pode olhar para ingredientes, formulações, novos materiais de embalagem, trazendo, de fato, menos geração de resíduo, maior biodegradabilidade, menos impacto em água e assim por diante. Então, na verdade, a inovação para nós é criar soluções simples que gerem valor para o negócio. A gente trabalha muito nessa matriz de ambição estratégica, então a gente trabalha nos 3 horizontes de inovação, H1, H2 e H3. Né? Olhando H2 e H3 muito como inovações a médio e longo prazo, falando que são inovações adjacentes e transformacionais. E H1 é muito o core, o que a gente gera muito no nosso dia a dia. E aí, como que a gente olha para isso? Né? Acho que cruzando muito oportunidade de mercado, radar de inovação, olhando para consumidores, para a marca, para, de fato, a gente poder desenhar um pipeline de pesquisa e olhar o que a gente pretende entregar nesses diferentes horizontes para, de fato, proporcionar essa inovação, buscando um futuro perene e sustentável. E eu vou falar, então, rapidamente sobre alguns cases que a gente teve de inovação nos últimos anos, de forma bem breve, mas também depois, se vocês tiverem mais curiosidade, eu posso conectar com algum dos pesquisadores ou fiquem à vontade aqui para me procurar. Acho que falando do primeiro, um case bastante significativo para a gente foi a primeira empresa a fazer refil de perfumaria em alumínio. E aí, o que isso gera de valor? Obviamente, além do refil por si só já ser mais sustentável, né, geralmente os refis que existiam eram de vidro. E a gente sabe que a cadeia de vidro no Brasil ela é uma cadeia muito mais complexa.
onde a gente consegue reciclar muito menos. Então, fazendo de alumínio, a gente torna esse refil muito mais sustentável e com uma cadeia muito mais bem estabelecida. O segundo exemplo que eu trago, não sei se todos sabem, mas a Australian Gold é uma marca licenciada pelo Grupo Boticário, então a gente que produz, que desenvolve essas fórmulas, e a gente conseguiu fazer esses plásticos das embalagens Australian Gold coletados 100% das áreas das costas do litoral. Né? Então, acho que o ganho que a gente traz aqui é bastante significativo. Né? Então, a gente usa 100% de PCR vindo dos oceanos, com 53 toneladas de PCR incorporado, e ainda com uma metodologia que a gente desenvolveu internamente, que é Reef Safe, que significa o quê? Seguro para os corais. Então, um protetor solar, quando ele cai em contato com a água, né, e com os mares, muitas vezes, dependendo dessa composição, a gente pode ter agressões ao ambiente marinho, e principalmente a esses corais. E a gente conseguiu comprovar que as nossas fórmulas são seguras para essa vida marinha e para esses corais. E os corais, na verdade, são responsáveis por toda essa homeostase, por esse equilíbrio marinho. Um terceiro exemplo que eu trago aqui é sobre refilagem. Hoje, não sei se vocês sabem, mas refilagem não é permitido pela Anvisa nos pontos de venda com o próprio frasco. Então, o que a gente pode fazer, na verdade, é refilar o granel num outro frasco. Então, obviamente, a gente tem lutado, e eu acho que em breve a gente vai conseguir que a gente consiga refilar no próprio frasco, que é a prática de fato. Se as empresas fizerem isso com segurança, a mais sustentável possível, mas a gente conseguiu rodar esse piloto de uma refilagem de perfumaria, então uma máquina desenvolvida exclusivamente inovadora para refilar um frasco de perfume sem ter que abrir esse frasco, né? Então, por uma forma de recravagem, a gente consegue refilar esse frasco. Vou mostrar aqui rapidamente como isso funciona. A gente fez esse piloto numa loja do Rio. A ideia era justamente saber qual era o comportamento desse consumidor. O incentivo é que ele levasse um frasco qualquer para a loja, né? Aí ele pegaria um novo frasco refilado, ele poderia escolher a volumetria de 50 ou 75 ml e teria um desconto de 20% à medida que ele levasse um frasco já antigo para refilar. Aqui um outro exemplo, a gente lançou essa linha aí numa collab com o Bob Esponja, né? E aqui a gente conseguiu trazer o primeiro frasco de PE-PCR. O que é isso? PE-PCR é um material onde a gente recicla os plásticos mais difíceis de serem reciclados, ou seja, são plásticos vindos de amaciante, água sanitária, sabão. E qual que é a dificuldade disso? É todo o resíduo que fica nesses plásticos. E a chance de contaminar o produto é muito grande. Então, a gente conseguiu desenvolver uma técnica para, de fato, conseguir usar esses plásticos sem ter uma contaminação do granel e serem seguros para uso para o consumidor. Aqui é um outro case bem conhecido, a gente desenvolveu a nossa matéria-prima proprietária, que é um bioéster de quinoa. Então, a partir de um grão de quinoa, a gente desenvolveu um processo de transesterificação com um reator dentro de casa. E esse bioéster hoje é empregado em toda a nossa linha de Nativa Spa. Além de ser cruelty-free e vegano, e a gente consegue, obviamente, ter toda a fração peptídica, né, e vários benefícios, como síntese de colágeno, aumento de hidratação, e hoje é uma das nossas matérias-primas proprietárias dentro do grupo. Aqui foi uma outra parceria que a gente fez com a Mercur, de olhar para essa parte de acessibilidade e inclusão. Então, a gente lançou esses acessórios inclusivos, que são acessórios para melhorar a mobilidade para quem tem dificuldade motora, de abrir uma tampa, de fazer uma pega, por exemplo, para passar um batom ou uma máscara de cílios.
Então, foram desenvolvidos com pessoas que têm algum tipo de dificuldade e, de fato, isso foi muito bem visto porque esses acessórios não foram vendidos. A gente distribuiu nos pontos de venda para, de fato, melhorar essa acessibilidade na prática, no dia a dia. Muito se fala em inclusão e acessibilidade. Aí aqui eu trago, acho que a inovação mais disruptiva que a gente fez nos últimos tempos, ele saiu na mídia e em alguns canais também. Esse projeto se chama Batom Inteligente. Foi um projeto de 5 anos de desenvolvimento. E o objetivo dele era desenvolver um batom que ele fosse aplicado só nos lábios, sem borrar para fora dos lábios. Isso, obviamente, no primeiro momento, quando essa ideia surgiu, parecia impossível. A gente fez uma parceria com o Instituto de Software do Recife, que se chama César, e com uma startup que se chama Neurobots. E o resultado foi esse: uma máquina que, através de inteligência artificial, consegue reconhecer o que é lábio e o que não é lábio. E essa máquina faz uma aplicação automática do batom na boca da pessoa. Isso traz uma acessibilidade bastante importante, principalmente para deficientes visuais e deficientes motores. Então, essa influencer que está aparecendo aqui, ela tem uma dificuldade motora nas mãos. A gente, obviamente, testou com vários deficientes visuais. E agora a gente está entendendo quais são as próximas fases desse projeto, se a gente vai miniaturizar, se isso vai se tornar vendável, né? Como toda inovação, obviamente, a gente tem que começar de um começo e entender agora para onde a gente vai. E aí aqui eu trago, né, as nossas lojas, que são os nossos ambientes de inovação, então principalmente as nossas flagships. Aqui em São Paulo, a gente tem uma no Shopping Morumbi e uma em Pinheiros, onde lá a gente tem algumas experiências bastante interessantes. Então, se vocês quiserem ir visitar, a gente tem a experiência de Privé, que é, na verdade, uma personalização de perfumaria. Então, a gente tem um perfumista que, através de uma anamnese, consegue identificar seus hábitos, preferências e personificar um perfume exclusivo na loja. E a gente tem, no Shopping Morumbi, essa outra experiência que se chama Color Lab. Então, tem toda uma experiência de visagismo e tem um equipamento que mede a tonalidade da pele. Através desse equipamento, ele manda uma mensagem para uma máquina, e essa máquina faz a mistura de cores ideal para o seu tom de pele, personalizando uma base, tá? E essa foi uma outra inovação também que a gente fez em parceria com uma startup, que é um catálogo digital perfumado. O que é isso? Nada mais é do que um tablet que solta perfume e fragrância. Então, é uma possibilidade de revendedoras, por exemplo, não usarem mais o catálogo físico e poderem ter um catálogo digital. Nesse catálogo é possível você sentir até 20 fragrâncias, poder ver precificação, composição e finalizar a compra no próprio catálogo. E aí, por fim, não menos importante, eu trago aqui também uma inovação que acho que é bastante importante para a marca, que são as collabs. Então, aqui algumas collabs de bastante sucesso que o grupo fez, né? E que isso gera bastante awareness e que une marcas de propósitos similares para, de fato, alavancar o negócio. E aqui um outro case, então, a gente fez uma parceria com a P&G, então hoje a gente desenvolve e produz a linha da Pampers. Então, isso mostra também a confiança, né, acho que da marca, da Procter realmente escolher o grupo para desenvolver para uma linha de bebês, né, e acho que fazer essa parceria é bastante relevante entre as marcas. Aqui mais alguns casos de redução mássica e ganhos de ESG.
E aí aqui uma outra collab de bastante sucesso, né? Lembra que quando eu falei que pessoas influenciam pessoas, a Nina acho que é uma pessoa, uma influencer que a gente acredita muito no que ela propõe, nos valores, de como ela se comunica. Então foi realmente, acho que uma virada de chave, a gente ter a nossa primeira influencer comunicando uma marca própria, e acho que de grande sucesso aí para gerações mais novas. E por fim, esse aqui foi uma parceria com a Suzano, onde a gente desenvolveu uma lignina. Lignina, não sei se todos sabem, mas é um resíduo da indústria papeleira, então ela é descartada quando a gente está fazendo o papel. E a Suzano não tinha um fim para isso. E aí, depois de muita pesquisa e estudo, a gente entendeu que ela poderia se tornar uma matéria-prima cosmética. Então, a gente fez muitos testes toxicológicos de segurança, e desenvolveu uma matéria-prima à base de lignina, olhando todo esse upcycling. E a lignina ela é capaz de promover aumento de FPS, ela diminui o esbranquiçado que alguns produtos deixam, principalmente em pele preta, e mostra também um grande case de parceria de empresas que não necessariamente estão no mesmo setor, mas que buscam o mesmo propósito. E aí, por fim, eu trago um convite aqui para falar um pouco da nossa inovação aberta, porque, obviamente, a gente não faz isso sozinho. Vocês viram que isso é a base de muita parceria. Então, a gente tem um time de inovação aberta que busca sempre parcerias nesse ecossistema, para que, de fato, a gente possa estar cada vez mais conectado, né, através de editais, buscando fomentos. E aí aqui eu deixo o convite, então, se vocês tiverem alguma sugestão de ideia, de parceria, algum projeto que vocês vejam que podem se conectar com o Grupo Boticário, fiquem à vontade aqui para procurar o meu time, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela atenção e eu estou à disposição aqui em LinkedIn, tá? Para que vocês tenham qualquer dúvida, me procurem. Obrigada.